Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma edição do Pra Onde Vamos. Esse programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil, né? Estou aqui de novo com o Wallace e hoje com um convidado muito especial para trabalhar e para tratar de um tema muito relevante que está na ordem do dia, né? Que é a reforma tributária, né? Tem uma discussão no Congresso já acontecendo, né? O governo federal colocou, né, uma nova proposta, né, em cima da discussão que já vem ocorrendo no Congresso, alguns detalhes lá. Então, isso veio de fato à tona agora, já é da agenda do Congresso Nacional esse debate. Então, a gente está aproveitando e trouxe aqui hoje uma pessoa que trata do assunto, que é um pesquisador do IPEA, que é o Fernando Geiger Silveira, que vai estar aqui hoje discutindo com a gente. Obrigado, Fernando, por ter aceitado o nosso convite. Né? A gente está muito satisfeito. Se quiser dar um alô para o pessoal aí no primeiro momento, fica à vontade. É um prazer participar, um alô para todo mundo, né? Na verdade, eu trabalho com a questão tributária sempre pela questão distributiva, foi onde eu caí na questão tributária. Não vou contar a vida, porque até é divertido. Tem motivos, além de eu estudar a desigualdade, a época que eu comecei a estudar a questão tributária, foi porque a pesquisa de orçamentos familiares, que é a pesquisa do IBGE, era uma pesquisa que tem comida, alimentação. Eu sou agrônomo, então eu já tinha domínio dela, e também a pesquisa que te permite ver a incidência tributária sobre as famílias. Então, meu campo de estudo é a desigualdade. É importante dizer que, tanto no campo da desigualdade quanto na discussão mais geral, existe uma certa miopia, porque se fala da tributação como se não tivesse gasto. E isso é uma coisa que não existe. Você não tributa para não gastar. Então, as coisas têm que ser conversadas em conjunto. É uma questão da política fiscal como um todo. Tanto na desigualdade quanto tanto na desigualdade e tributação, fica só preso à incidência tributária, ainda que tenha muitos estudos sobre prevalência do gasto, mas não conversam juntos. Hoje em dia conversam, é o esquema que eu faço, que é taxas e benefícios e impactos redistributivos de impactos disso. Na verdade, essa ideia de separar também está um pouco ligada à ideia muito ruim de que você tem uma renda primária ou uma renda privada. Até Piketty usa isso, né? Não existe renda primária e renda privada, porque você só tem rendas privadas e primárias porque existe o Estado. Os direitos têm custo, inclusive de propriedade. Se não existisse Estado, nós estaríamos na barbárie. Então, que renda ia ser? Ia ser nenhuma. Então, na verdade, é uma forma muito errada. Polanyi já criticou isso, os filósofos morais criticam muito isso, alguns, né, liberais, inclusive, tá? De que isso é uma coisa que esconde o mito da propriedade, ou seja, você esconde por trás dessa ideia de que tem uma renda primária, de que a propriedade está de barato, em alguma medida, e que não precisa de Estado para existir. E aí chega até o ridículo de imposto é roubo, como toda, inclusive, a minha forma de ver, né? O que faz a tributação, o que faz o gasto nos seus componentes? Não deixa de ser fazer um esquema estático, renda primária, soma as transferências de governo monetárias, renda inicial, que é o que é publicado, soma-se os tributos diretos, desconta-se os tributos diretos e a renda disponível. Essa é uma renda real, vamos dizer assim, ainda que esse esquema seja totalmente perigoso, porque carrega uma ideologia de Estado e mercado muito separados, né? E que a gente faz porque a gente quer mostrar como está acontecendo, mas eu acho que é um recado muito importante, porque é uma coisa que está impregnada na sociedade isso. Então, essa miopia tem isso muito presente, né? O gasto não é visto porque o tributo é tomado com uma renda que eu recebi privadamente e que, evidentemente, aí vem as coisas meritórias, mas não necessariamente só. Pode ser um cara até de esquerda, mas esse é um problema sério. Então, essas etapas a gente faz. O que eu faço nas outras etapas é pegar a tributação indireta e descontar e fazer o que os caras querem fazer, que é usar o gasto em educação, em saúde, e usando as pesquisas domiciliares, alocar esse gasto segundo o uso e o acesso das pessoas. Essas duas etapas de renda são piores ainda, porque você não tem um desconto do tributo direto, o tributo direto está no preço, então se ele acabasse, ia ser um aumento de renda real, e não menos aquilo ou mais aquilo.
E no caso da oferta pública, você transformar um voucher, você, na verdade, está esquecendo de ganhos de escala que o Estado tem, tanto na educação pública quanto na saúde, gastando menos para fazer a mesma coisa, porque tem escala e, em alguma medida, você perde essa ideia. Ou seja, o voucher, se você pegar o investimento e ir no setor privado, você não vai comprar boas escolas, mesmo em relação às escolas brasileiras. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter presente, é de que todo mundo que vai falar de tributação tem que falar, no geral, da política fiscal como um todo. É interessante ver que as pessoas estudam estados de bem-estar social, criam tipologias de estado, criam tipologias tributárias, países mais que têm um imposto patrimonial mais pesado, até os anglo-saxões, com pessoas que pesam mais no imposto sobre consumo, os mais corporativos, que usam folha, mas, na verdade, nunca ninguém faz tudo em conjunto, tá? E isso tem sincronias, né? Por exemplo, os ingleses, os americanos têm um imposto patrimonial alto, tem um sales tax baixo, tem um imposto de renda relativamente alto e tem um gasto que é uma bosta, porque tem uma carga tributária pequena, tá? A despeito de que a potência deles eles têm um gasto bem grande social que ninguém considera. O food stamps dele deve ser em torno de uns 30 Bolsa Família, até mais que isso, nem sei. Seria interessante ver. Então, ninguém estuda muito isso. Isso é um problema, porque você, no caso brasileiro, concretamente, você teve uma política de gasto social que tornou-se mais progressiva, apesar de todos os problemas que ela tem, e aí eu vou entrar nisso, apesar de não mudar a estrutura de tributação, e na hora que você discute tanto o gasto quanto o tributo, você tem que tomar cuidado para não perder os ganhos do gasto. Ou seja, não adianta eu pegar e fazer uma reforma tributária que pode colocar em risco alguns gastos sociais que eu tenho. E é por isso que é muito reativo em setores da saúde, educação, assistência, mudanças, porque foi muito constitucionalizado, a despeito da constitucionalização ter sido jogada de lado, no caso da DRU. Mas queira ou não queira, ele tem apego. Então, se você vai mudar a estrutura como um todo, as vinculações vão todas serem alteradas e as pessoas são muito reativas. A proposta do AP em 2009 tinha um pouco disso, de fazer essas coisas, como tem agora, mas diferentemente de agora, ele não pensou as transições. As transições que a reforma que está na Câmara pelo Baleia Rossi são transições de 30 anos para o bolo, para as distribuições federativas e 50 anos para as vinculações com gasto social. Ou seja, é para você mudar uma coisa e uma rigidez total no restante, tá? Pode perguntar. Sim. Não, o Fernando, aproveitando assim, que você já... Né, gostei porque você já entrou e já foi dando logo o tom, né? É o seguinte, esse projeto que na verdade, assim, né, já tinha o projeto do Baleia Rossi circulando, né, no Congresso, já vinha sendo discutido, tem toda uma articulação, né, na Câmara. O que se leva para o público em geral, e eu acho que é importante a gente esclarecer isso, né, até porque a gente tem um público de não economistas aqui também que assistem o programa, é uma proposta que tenta, na verdade, aglutinar alguns tributos, não é isso? Alguns tributos já existentes, né? O governo entrou agora com uma proposta que praticamente se acopla, né, ao que já estava no Congresso de simplificação, que eles estão chamando de simplificação, e entrou com algumas medidas adicionais, né, que seria a reorganização de alguns tributos, não é isso? Então, estão lá com a ideia disso que eles estão chamando de outro nome, né, mas que à luz a CPMF antiga, né, não é isso? Tem alguns outros tributos, né, por alguns setores que eles propõem de aumentar e com desoneração em outros lugares, com aquela questão da faixa de renda também, que a ideia é aumentar um pouco da faixa de isenção, mas aí aumentando a alíquota para um outro público, mas no geral não trabalha, pelo menos é isso que eu entendi, né, lendo até agora, não trabalha numa ideia de elevação da carga tributária e principalmente com algumas faixas de carga tributária que a gente poderia tornar o imposto
um pouco, ou tributo um pouco mais progressivo no Brasil. Me parece que não mexe nessa estrutura, né? E aí você está trazendo uma discussão que eu acho que é muito importante também, e assim, que em geral as pessoas não se atentam para isso, que é a vinculação, né, do tributo, ou seja, da receita com os gastos que são necessários para o Estado brasileiro. Então, deixa eu ver se eu sintetizei aí para a gente... Não, eu vou fazer algumas ponderações. Primeiro, Tá. Uma das coisas que está no debate hoje, na crítica às propostas que estão no Congresso, principalmente à esquerda, é que não tem progressividade. Ou seja, existe uma coisa entre simplicidade e progressividade, tá? E, na verdade, é o trade-off entre eficiência e equidade. Eu acho que morreu esse assunto, tá? Eu acho que o negócio da simplicidade, mesmo as pessoas mais progressivas, vamos chamar assim, estão bobeando, porque a simplicidade é muito interessante. O nosso sistema tributário, na tributação indireta, financia um gasto progressivo, ponto final, tá? Educação e saúde, Bolsa Família, a Previdência também o é, mas é um pouco menos, depois pode se falar disso. Então, não tem conversa. A gente tem um gasto social crescente, tinha que ser. Então, é interessante a gente preservar uma boa arrecadação do IVA, como fazem os nórdicos, eles usam muito IVA, não é pequeno lá, o nosso é muito maior, tem por que ser maior também, não só a maledicência, a filha da putice, que saiu o palavrão, dos ricos brasileiros, né? Depois também posso trabalhar um pouco isso. Então, acho que é um pouco bobagem, eu acho que, inclusive, dada a inépcia do governo para fazer qualquer coisa, porque, graças a Deus, o senhor Paulo Guedes é uma das pessoas menos capazes que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi muito embrulhão, mas esse senhor é de uma inépcia. Oxalá continue, porque ele não consegue fazer maldade, não consegue fazer porra nenhuma. Então, eu acho que a pauta é do Maia. É perigosa a pauta do Maia, porque o Maia tem pautas interessantes, mas tem umas coisas que não dá, né? Então, eu acho que a esquerda bobeia de não abraçar a reforma do AP, fazer mais barulho com ela para fazer ela ser aprovada e, na verdade, tirar outras agendas do caminho ou começar a fazer outra discussão. A simplicidade é muito bom, nosso contencioso tributário é monstruoso, a alíquota vai ser alta, os pobres já pagam, o que vai acontecer é que vai chegar aos serviços. A única categoria de orçamento em que os pobres têm um gasto de serviço maior é a higiene pessoal, beleza, as mulheres se embelezam, os homens também. Graças a Deus, todo mundo soltou a franga, pobres e ricos, e deu. Então, é aí que vai ter uma pressão orçamentária sobre eles em termos de tributo. O resto, eles não gastam em serviços, entendeu? Eles não têm Wi-Fi em casa, eles usam 4G pós-pago. Ou seja, se você for ver, eles não vão ser super tributados, vão ser os ricos, porque tributos sobre serviços são menos. E outra coisa, você vai melhorar a situação. Agora, tem todos os óbices a isso. Não pense que dá de barato a aprovação disso, a despeito de ser a simplicidade. Porque é isso, na hora que vai para o processo político per se, começam os interesses a se fazer presente. E um deles é quando você unificar os tributos. Por isso que o governo, sabiamente, e aí eu acho que não foi o Guedes, começou pela PIS/COFINS, tá? Porque, na verdade, quando você for fazer uma unificação, uma modulação dos tributos estaduais, municipais e federais sobre consumo, alguma autonomia vai se perder discricionariedade a alguns estados, e queira ou não queira, algumas prefeituras também. Na verdade, nos estados há muito tempo existe um ativismo legislativo na área tributária, por causa da guerra fiscal. E no federal também, porque o Lula abriu a porta de fazer incentivos pelo campo fiscal para melhorar o desenvolvimento, ou seja, crédito, consumo, políticas de corte keynesiano, né? E aí, na verdade, o legislativo começou a tributar, ou seja, a folha que botam nas costas da Dilma eram 3 setores. Quem botou todo o resto, não sei a qual preço, foi o senhor Eduardo Cunha, que botou... Aquilo deve ter sido... Então, na hora que o processo político se fizer para essa própria simplificação, você vai ter muita dificuldade, e a própria proposta do AP mostra que essas dificuldades são grandes, tanto é que ele tentou ancorá-las sob transições tranquilas. O interessante é que, na parte de progressividade, não adianta, de jeito nenhum, você aumentar as alíquotas de imposto de renda ou modular tributação sobre a empresa e sobre lucros e dividendos sem buscar atuar nos regimes simplificados. O nosso Simples é um absurdo de extenso, é o Simples que mais abarca a gente. Tudo bem que não é, em termos de valor,
não é tanto, mas quase 90% das empresas são simples. Então, aí não adianta, o processo de pejotização que acontece está ligado, e aí não adianta você aumentar a alíquota, quem vai pagar vai ser funcionário público, eu, não tem problema me tungar, mas não vai dar, entendeu? A base já é estreita. Aí você vai pegar a mim, os funcionários públicos e dirigentes de outras empresas. Só quem... Nem a Globo, porque a Globo deve pagar tudo PJ. Mas empresa internacional, grandes corporações, devem querer ter tudo em dia, porque dá menos trabalho ficar controlando vários prestadores de serviço do que ter carteira de trabalho, porque parece que deve ser mais fácil para eles ter um tratamento único do peão até o CEO lá. Então, a base é restrita, que é o que eu estava te falando, você tem uma dificuldade de diminuir a tributação indireta, porque a despeito de você ter muitos ricos no Brasil, a base é restrita. Dá para melhorar muito? Tem espaço? Tem. Mas tem que tomar muito cuidado para fazer isso. E a pejotização não está só pelo lado do chamado imposto de renda, ou seja, lucros de dividendos distribuídos não são tributados, mas também pelo custo da folha. Ou seja, as duas coisas precisam ser discutidas. Então, para você discutir progressividade mesmo, você tem que discutir regimes simplificados, MEI inclusive. Quem faz MEI não é camelô, é bolsista. Vocês dois devem ser MEI. Eu agora pego todo mundo. Antes eu não cheguei a ser, não. Tá quase, né? Tá coçando as mãos para ser, né? Ué. Então quase lá, né? Simples não é o dono do boteco do pé sujo, não é, né? É o cara da padaria que tem 3 padarias, 3 simples na mesma padaria. Então, você tem muito problema. É verdade que muitas pesquisas dizem que o simples, muito mais do que alívio tributário, as afiliações se levem às facilidades em atender as obrigações. Por isso que a simplificação é interessante. Então, a simplificação até abriria espaço para você mexer no simples, mexer no MEI, para, de fato, ser políticas outras que não essa. Lucros e dividendos resolve, mas você tem que, de alguma forma, cuidar da folha. Tá aí a desoneração? A folha é cara no Brasil ainda. Cara não. É uma base já meio em erosão no mundo todo. O trabalho mudou de perfil. Então, você não pode ter uma previdência tão presa à folha salarial, apesar de afiliação, contribuição e benefício ser uma coisa que fortalece os sistemas previdenciários, porque dá segurança aos afiliados, mas na verdade, e tem uma relação com o que contribuiu, mas você tem que estender a previdência a todo mundo, e os países estão buscando. Os regimes simplificados foram forma de tentar fazer isso, mas tu vê que no final foi utilizado muito mais para perder gente que poderia contribuir no sistema normal também. Então eu acho que a gente tem que defender a reforma que está no Congresso, tá? E as medidas do... Eu não sou contra o CPMF, se ele for para gastar em gasto social, acabar com o teto, toca a ficha. Eu acho que a carga pode subir. E tem outras coisas que eu acho que a gente também tem que pensar. Eu acho... Primeiro, eu estava falando que nós estamos quebrados, né? Pô, nós gastamos 7 vezes, quebramos de vez e não estamos quebrados. Essa história estava mal contada, né? Que o setor público era uma bosta. Agora os médicos... E o setor público era uma merda. Agora os médicos e enfermeiros do SUS são heróis. Menos, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que apostar nessa reforma, porque eu acho que é um ganho, inclusive em termos de bem-estar no geral, fica mais fácil às empresas, as obrigações de pagamento. O Simples teve esse aspecto positivo, até em formalização do trabalho, apesar das minhas críticas. Então, acho que a gente não deve fazer esse trade-off, porque não existe mais. Você pode ter políticas pró-crescimento. O nosso sistema tributário é pró-desigualdade e não é pró-crescimento. Ele é todo pró-cíclico, tá? As vinculações não são boas, porque a educação vai ter uma diminuição da demanda para o gasto, e a saúde vai ter um crescimento do gasto. Então, para que vincular? Mas, lógico, eu entendo que se não tiver vinculação, você fica sem nada numa crise ou num governo ruim. Mas não é. Se você for pensar, a vinculação congela, deixa as estruturas mais... E aí, na verdade, o que caminhou para e passo a essa rigidez no nosso desenho tributário, essa coisa meio... Se você for pegar os textos sobre tributação, os conceitos são esquizofrenia, hospício, confusão. Só para fazer um parênteses, se você pegar os textos sobre agricultura, o que mais tem nos textos é novo rural, nova dinâmica rural. Está claro que eles acham que o rural é sempre atrasado,
E está claro que eles têm certeza que a tributação só piora o mundo, né? Então, as palavras têm... Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão de apoiar, a gente não deve achar que as alíquotas só elas vão resolver, e mesmo a tributação sobre lucros e dividendos, porque essas pessoas não usam muitas deduções, às vezes, elas podem começar a ter planejamento tributário, então não vai vir 70 bi de um dia para o outro, e nem nós vamos conseguir resolver nosso problema de alíquotas no topo da distribuição baixas, porque esses caras fazem isso. E aí é muito importante a discussão internacional. O Piketty levanta várias propostas, eu acho algumas nada a ver, mas essa aqui não tem concretude, né? Mas eu acho que a questão tributária ganha debate internacional, porque não dá também para não fazer um jogo coordenado de países, tá? Os paraísos fiscais estão generalizados. Se você for pensar paraísos fiscais não como países, Nova York é paraíso fiscal, City Londres é paraíso fiscal, então é uma coisa... Então esse é um debate que eu acho que vai crescer. Internamente, no Brasil, eu acho que tem um pouco de barato, que é importante o sistema ser progressivo. A despeito de nós estar num governo de extrema-direita, eles mesmos usam esse argumento. Então, existe um espaço para você ter melhorias. Eu acho que a gente tem que conseguir trabalhar nessas possibilidades, tá? Você me preencheu uns pontos aqui, eu posso falar de outros. Eu posso dar algumas ideias da progressividade. Você pediu, bota os slides aí, eu vou te mostrar. Ah, legal, legal. Enquanto isso, Wallace, se você quiser fazer algum comentário, algum apontamento, pergunta também? Não, eu acho interessante essa questão da tributação, e eu fico pensando ela em relação à ligação que ela tem com a questão da renda básica que tem sido discutida aí, grande intensidade por alguns economistas. E como é que se dá essa questão da tributação com renda básica num contexto de um país que está sofrendo de um processo de desindustrialização muito forte, e isso contribui para, ao longo do tempo, para aumentar a informalidade do trabalhador. Eu acho que tem um gargalo aí, é interessante. Na verdade, eu acho que tem outra coisa que tem um debate que, de vez em quando, pelo passado da gente, juntaram duas coisas que não têm dinâmicas correlatas ou caminham juntas, a despeito de, às vezes, sim, que é pobreza e desigualdade. Hoje em dia, pobreza e desigualdade não tem nada a ver. Você quer acabar com os pobres, é fazer o que fizeram, auxílio emergencial, que não custa muito, 180 bi, e para acabar com a desigualdade, você tem que tungar de ricão. Lá do 1%, dos 4%. Se você, lógico, dos 5% de mim também, uma alíquota efetiva de imposto de renda, de um pesquisador sênior brasileiro, de renda anual, eu digo meus valores, porque eu estou querendo me tungar, de 330 mil reais. Ainda bem que eu pago pouco, porque eu dou um monte de pensão. Eu tenho uma alíquota efetiva de 11% por causa da pensão, tá? Seria 14, 15 se fosse sem a pensão. É vergonhoso, eu estou no 98%, 97%. Evidentemente que meu tio, que é dono de cartório, deve produzir um monte de planejamento tributário e pagar até menos que eu. Ele não, porque cartório é aquilo, vocês viram, cartório é vigiado, paga um monte. Não, mas o Bonner paga menos que eu. Então, mas eu tenho que pagar mais também. E nossa classe média, e a classe média tradicional, ela é muito corporativa, no sentido de que ela defende seus interesses de uma forma canina. Metalúrgicos, metroviários, bancários, todos querem estar bem incluídos. Então, se você for discutir, vocês nunca pararam para pensar nisso, mas vai tributar lucros e dividendos, vê se os metalúrgicos não vão querer tirar dessa tributação a participação dos lucros e dividendos. Sim. Vai ser tributado também, meu amigo. O 13º é tributado exclusivo na frente, como o 14º, que existem algumas corporações. E aí? Vamos começar a tributar o 13º como tributo de salário? Indenização trabalhista também é isenta. Por quê? Se você demitir terça-feira, eu vou levar todo o dinheiro sem nada. Não tem razão nenhuma. É um fluxo meu. Bom, inclusive. Então, eu acho que você pode, e pobreza não tem relação com isso. A gente já teve, mas a gente já teve movimentos de diminuição da pobreza e aumento da desigualdade, no milagre econômico, a economia toda cresceu, pobres de todo mundo, e a desigualdade cresceu muito. E nós tivemos dois movimentos que depois foram ataques, dizendo que não é bem assim, que foi a queda da desigualdade da pobreza nos 15 anos dos 2000. Depois falaram que não. É isso que eu acho que mudou dos anos 90 e 80 para agora. Você começou a ter rendas do capital muito mais volumosas e muito mais subtributadas pelo movimento dos anos 90 de seguir a chamada tributação ótima, né? Ou seja,
alíquotas marginais quase nulas para as altas rendas, porque você não pode desincentivar os grandes cérebros, tá? E muitas alíquotas beneficiando o capital no geral, numa ideia de que com isso você abre espaços para crescimento e faça uso do gasto para distribuir. Como o gasto não vai distribuir, porque os super ricos estão ficando muito mais ricos, e aí eu não preciso falar que isso já está de barato, né? Eu acho que tem muito pesquisador bom que já mostrou isso. Nós temos que se concentrar para diminuir a desigualdade nos ricos. Esqueçamos os pobres. Se você, o Marcelo Medeiros de Péia, fez um contrafactual que se todo o mercado de trabalho tivesse ensino médio, o Gini mudava de 4 pontos. Se o Gini vai de 0 a 100, tá? Eu tributando lucros e dividendos a 15%, não na progressiva, no exercício que eu fiz, muda 7. Porra. E eu nem estou pingando muito, né? Então, eu acho que a gente tem que separar esses dois lados. A gente tem que continuar e preservar um gasto público que é progressivo, saúde e educação são progressivos. Educação é muito, eu vou mostrar aí, vou mostrar lá no tempo antigo. Eu ainda não tenho os resultados. Mas tem até trabalho sobre isso. E alguns gastos sociais também são progressivos. E é isso outra coisa que eu quero apresentar antes de mostrar os dados. Muitas análises que discutem gasto, eles discutem a distribuição final do gasto. Então, é usual, Banco Mundial e outras pessoas, usar o fato estilizado de como o benefício se distribuiu. Educação superior, a previdência social, o BPC, o seguro-desemprego. Isso é um erro. Assim como é um erro o que faz colegas progressistas. Sem a previdência, quantos pobres têm? Nós economistas, eu vou dizer economista apesar de agrônomo, mas nós cientistas sabemos que a gente examina alguns eventos na margem, porra. Nunca nas médias, senão a gente está fazendo coisa errada. Então eu tenho que examinar o que é R$1 a mais, R$1 a menos. Quando eu examino na margem, a minha distribuição prévia, como está distribuída a coisa, determina o que é progressivo e o que é regressivo. Então, por exemplo, uma coisa ser progressiva no Brasil não precisa ser muita coisa, não precisa nem estar perto de pobre. E como a renda é muito concentrada no Brasil, qualquer benefício que seja menos concentrado que essa renda tem efeito progressivo. E o que acontece é que parte dos benefícios que as pessoas recebem estão ligados a determinantes outros que não a política per se, no sentido da Previdência, vai refletir em parte o mercado de trabalho. Então, o problema não é que nosso mercado, de que a Previdência é mal focalizada, é que o nosso mercado de trabalho que é mal focalizado. O meu problema não é de que a educação superior é mal focalizada, é que as oportunidades estudantis são mal focalizadas. É determinantes prévios disso. Então, isso é muita morbidade, até na saúde. Rico fica doente mais tarde, o pobre morre mais cedo, e diarreia é mais barato do que neoplasia. Estou exagerando, estou caricaturando várias coisas, mas a distribuição prévia te faz tudo. Então, não tem jeito. E tem outra coisa. Se você pega uma pessoa que teve uma vida laboral instável e se aposentou por idade, aos 65 anos, cumprindo uma carência baixa de 15 anos, com um salário mínimo, o benefício previdenciário dele é muito maior do que a média que ele ganha na vida. E nós temos 60% dos beneficiários da Previdência nisso. O que acontece? Na vida ativa, ele estava no 3º décimo. Na inativa, na Previdência, já botam ele para o 6º. Então, você tem efeitos de reordenamento, por isso que é bom pesquisar na margem, que mitigam ganhos de incidência, porque a incidência é alta. Porque se eu pego na renda primária e tiro todas as previdências, um juiz que ganha 200 mil de aposentadoria, na renda prévia, ele está lá embaixo, ele é pobre, zero. Quando eu dou para ele, se eu for ver a progressividade pela renda anterior, ela é muito alta, que é o que o povo vai sem previdência, com previdência. Se eu for ver lá adiante, eu vou descobrir que ele está no 95 mais rico. Nenhuma coisa nem outra. Há que se examinar nas margens, e aí a gente vai ver que o RGPS é progressivo, poderia ser mais. E para você ver como as coisas são rígidas, a reforma previdenciária do Bolsonaro, que em alguma medida era para ter impacto distributivo, que vai pegar de mínima, parará, ou seja, diminui o montante da renda de aposentadores de maior valor, porque as pessoas vão ter que trabalhar mais, os deságios vão ser maiores. Os estudos sobre a emenda aglutinativa do Temer, que é muito semelhante a essa, do meu amigo Pedro Souza, no IPEA, dão efeitos redistributivos no curto e médio prazo nulos. Então, é muito difícil você crescer, melhorar a desigualdade. Você
melhorar, diminuir a desigualdade via previdência se você não tiver uma melhoria expressiva no mercado de trabalho. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque você, na hora da mudança previdenciária, que foi uma conquista, não conseguirem determinados retrocessos que eles propunham, é quando você quer ter alguma sustentabilidade, jogar o bebê, jogar a nossa cobertura. 94% dos domicílios com idosos no Brasil tem previdência social. Nenhum país do mundo tem isso, para você ter uma ideia. Eu acho que nenhum atualmente. Acho que o Uruguai tem, um europeu tem. Nós temos uma cobertura previdenciária que não tem abaixo do Equador, se tiver o Uruguai. Assim, e por isso que eu digo de carga. Para você ter isso, você tem que ter carga. Senão, seja México, seja Estados Unidos sendo renda média. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na avaliação distributiva, em pesquisar nas margens, e tendo claro que existem muitos benefícios que são redistributivos, mas eles não são essa Brastemp toda, porque para você ser redistributivo, você pode ser meia boca, né? Meio concentrado, tá? Por exemplo, o último resultado meu é que a educação superior pública está neutra, o que não é muito... Está neutra, por contribuição marginal está neutra. Ela foi regressiva lá atrás. Então, também tem isso, melhorou muito a progressividade do gasto, tá? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. As pessoas gostam do fato estilizado, da estilização. Os geógrafos sabem o que é isso, né? A gente, de vez em quando, tem que pegar e estudar de outra forma, as coisas na margem, tá? Os gráficos que eu vou mostrar não tem na margem, mas dane-se. O primeiro lá, vamos lá. Alguns resultados meus, tá? Eu não estou vendo aqui ainda. Meu amigo está perdido aí. Meu áudio estava fechado, desculpa, gente. Agora vocês estão me escutando bem, né? Deixa eu te falar, Fernando, se você puder ampliar a sua tela? Tá. É a minha tela que está problema, tá? Entendi. Eu espero que não dê problema. Eu pensei que você mexia. Aí... é você mesmo, hein? Tá no... Agora, quando eu sair assim, vai aparecer dos dois lados ou não? Tá, eu vou ficar olhando aqui e vou tentar fazer sem me ver, tá? Tá. Não, legal, assim ficou melhor. Ficou legal. Daí é a estrutura dos rendimentos pela POF 2017-18, tá? Isso nem está publicado. Eu resolvi trazer dados recentes, porque vocês... Se tiver a renda total, a POF levanta a renda não monetária, tá? A PNAD também, mas a POF levanta melhor. Isso é só primeiro ter uma ideia de como os pobres no Brasil dependem muito da renda não monetária. 32%, essa ali lá. Os 10% mais pobres, 26, 22, 20, ou seja, no mínimo um quinto da renda dos mais pobres, ou um quinto, um quarto, é não monetário. Não monetário é, em especial, aluguel estimado, tá? É a habitação ou a produção agrícola, tá? Então, na verdade, isso são os rurais e os urbanos que, por terem casa e não terem custos habitacionais, têm esse tipo de renda. Então, aí você vê como no caso do rural, a ideia de casa e trabalho no mesmo ambiente é uma coisa que segura muitas pessoas do campo, em especial quando você melhora, quando você tem programas de transferência de renda e aposentadoria que chega a eles. Por isso que nosso êxito deu uma diminuída muito grande. Porque além de ele ter casa, local de produzir alguma coisa para o consumo, ele ainda tem 14% de Bolsa Família, que está aqui, 5% de Previdência. Então, se você somar 32% de não monetário, 14% de Bolsa Família, 5% de RGPS, não, 5% de RGPS, 19%, 20%, mais de 50% da renda do primeiro décimo, tá? Então, isso aí você pode ver também como a renda do trabalho é muito importante em todos os décimos, e isso em especial no décimo mais rico, ou seja, por isso que a gente tem uma base, por isso que a imposto de renda só pega os 10% mais ricos de fato. Por isso que ainda nós temos alguma arrecadação sobre a renda do trabalho, porque a renda do trabalho é 74% da renda dos mais ricos, tá? A renda de mercado. Aí, então, o pouco de capital que a POF levanta. Mas, mesmo assim, a desigualdade ainda nas rendas de trabalho são grandes, tá? Você pode ver que o RTPS só aparece
nos 8, 9, 10, ou seja, o regime de previdência social como era, como existia, ele é regressivo, tá? E também vê a desigualdade, né? A renda média dos mais ricos é 7.700 e só vai passar do salário mínimo no quinto décimo, tá? Tanto é que o salário mínimo se localiza no percentil, quando eu divido ele por 3, que é mais ou menos o tamanho de família, normalmente, considerando que tem 2 caras lá com salário mínimo, normalmente é no quinto, sexto, sétimo, décimo, tá? Então, essa é a primeira informação de como está composta a renda, é importante a gente ter presente. Por que não entrou? Aqui, vou estar na ordem. Aqui é como a tributação direta incide sobre as famílias segundo os décimos de renda, tá? Então, as bolinhas azuis, de novo, são as rendas, que estão lá. Você vê que tem progressividade. Sai de 2,5% para 8%. Mas isso é uma vergonha de progressividade, dada a desigualdade de renda que nós temos, né? Ou seja, esse é outro dado. Como nós somos muito desiguais, os nossos coeficientes de concentração e os índices de progressividade tributária têm que ser muito elevados, inclusive mais elevados que os europeus, se a gente quiser ser distributivo. A gente só vai ser distributivo se a gente tiver um Gini bem maior do que nosso Gini. Como o Gini nosso já é alto, para ser bem maior, a gente tem que trabalhar com o coeficiente de concentração, está em torno de 0,88, que é a média dos países da OCDE, mas, na verdade, nós temos que estar quase 1, porque nós temos muito rico lá no topo, né? E aí você pode se assustar com algumas coisas. O imposto de renda, de fato, só pega lá no topo. Mas se você for ver o azulzinho, que é IPVA, é neutro. Se você for pegar o IPTU, é neutro. Então, não existe isso. As contribuições previdenciárias, evidentemente que elas também são meio progressivas, mas está ligado ao mercado de trabalho formal. A progressividade dela não é boa. Seria até boa se fosse neutra, significaria que todo mundo, por décimos, estaria participando em proporções semelhantes no mercado de trabalho formal, né? É isso, essa ideia. Tem algumas coisas de outras deduções, e deduções não trabalham, porque a POF tem uma frescura, eu não vou ficar explicando a vermelha também é meio imposto de renda, tá? É meio uma próxima de imposto de renda, ok? Interessante. Aqui já é como se distribui cada uma das transferências por estratos selecionados, ou seja, como se reparte o bolo, como se dizia, né? Como se diz. E aí você pode ver que o Bolsa Família é altamente focalizado, porque 82% do Bolsa Família está nos 40% mais pobres. E aí fica claro, como Previdência também tem uma distribuição concentrada no meio, mas é melhor do que a renda monetária, bem melhor do que a renda privada, né? O RPPS já é uma coisa, e as rendas não monetárias também é uma coisa de pobre, né? Não é tanto, tá vendo? Porque os aluguéis estimados não é tanto de pobre. A renda não monetária, ainda que tenha um peso muito grande entre os mais pobres, ela tem pesos importantes para todo mundo, porque o aluguel estimado pesa para todo mundo, tá? Eu sou mora mesmo, né? Isso aqui é a vergonha brasileira, tá? A renda primária eu chamei de original monetária. Eu só trabalhei com as monetárias aí, tá? Considerando que as transferências monetárias e os tributos diretos é sobre dinheiro. A monetária não me interessa. Na renda total é mais vergonhoso, tá? Porque a renda total, como diminui a desigualdade, mitiga os efeitos, tá? Os poucos efeitos que tem. A linha preta é a Lorenz da renda original monetária. A verde é a renda inicial, então, da preta para verde foi o que se ganhou com previdência, assistência, bolsa de estudo, seguro-desemprego, BPC, auxílios trabalhistas privados ou públicos, auxílios públicos, como os do INSS. Isso foi o nosso ganho distributivo. Interessante ver que é o maior ganho distributivo na América Latina, tá? Poderia ser maior? Poderia. Como? Por exemplo, na reforma previdenciária, aumentar os subsídios cruzados da Previdência Social. Ou seja, eles parametrizaram todos isso. A gente tem um programa de taxa de reposição grande, né? Quem se aposenta no Brasil normalmente ganha mais do que quem estava na vida ativa. Os pobres, graças a Deus, porque estão com salário mínimo, tirando eles da situação de vulnerabilidade na situação mais estável, e os ricos, que são normalmente quem está no setor público, quem está na Previdência hoje era daquelas que se aposentava general, virava marechal, se aposentava professor adjunto, virava titular, dava um prêmio no final, né? Ganha promoção, né? E aí, na carreira. Então, esse é o passado que está aí, né?
Então, esse passado começou a ser mudado. Então, vai ter alguns efeitos? Vai, mas demora. E também vai continuar ligado às contribuições. Porque mesmo com botar no teto, as aposentadorias da Previdência Social acima de 2,5 salários mínimos também são regressivas. Mas você poderia melhorar isso. E eles não fizeram. As taxas de reposição também são duras para quem tem 2 salários mínimos. Vai ser raro o trabalhador de 2 salários mínimos, com vida laboral mais ou menos estável, chegar aos 65 anos com um salário, com os 2 salários ou 1,5 deflacionado. Ele vai chegar muito próximo da convergência de 1, que vai ter. Então, poderiam fazer transições mais segmentadas também. A outra coisa é que na reforma da Previdência, fora os militares, existe uma coisa que você pode se aposentar por 2 regimes. Eu, por sinal, agora vou ficar desafiliado do regime da Previdência Social, porque eu vou deixar de ter minha carteira de trabalho, porque vou ser demitido. Mas eu já tenho 15, 12 anos de trabalho, ou seja, se eu ficar contribuindo por um salário mínimo durante um tempo, eu vou poder me aposentar pelo RGPS aos 65 e vou poder me aposentar pela Previdência Social. Não pode você ter acúmulo de benefícios. E a contribuição solidária. Previdência não é capitalização. Previdência é um acordo intergeracional de que a gente paga os nativos para, quando chegarmos na atividade, alguém nos pagar. A sociedade como um todo. Então, na verdade... É seguridade social, né? É proteção, né? Proteção. Mas tem muitos professores, agora eu vou fazer uma crítica deslavada. Muito professor que fala de seguridade social e tem 2, trabalha e é aposentado, e fica falando de riscos sociais. Você se aposenta em países sérios quando você não tem continuidade, mas você está em risco social e sua capacidade laboral não está boa. Então você está velhinho, está doente, ficou grávida, né? Foi preso, teve um momento de loucura, seu vizinho enchendo o saco, foi lá e deu um tiro nele. E aí o auxílio reclusão para a tua família não ficar desamparada. Você pagava a previdência. Então, o risco de sair do ar, né? E as pessoas entendem isso. Alguns países controlam. A pessoa, depois que se aposenta, não pode trabalhar. Aqui no Brasil... tudo, né, Fernando, assim, dentro dessa perspectiva da proteção social, mas que entra dessa perspectiva do gasto dentro dessa lógica da progressão do gasto, né? Da progressão do gasto. Que aí não pode estar descolado da receita. Né? Você tem espaço, mas o principal espaço vai ser quando você melhorar a inserção no mercado de trabalho das pessoas. Isso, evidentemente, passa por educação, não deixa de ter, porque também a gente teve isso. O prêmio educacional caiu muito, mas é importante a gente continuar apostando. Né? O negócio de capital humano também, as mulheres já derrubaram a tese. Né? Elas estão há 40 anos mais escolarizadas com a gente, continuam sendo discriminadas na mesma proporção, devia pelo menos diminuir a proporção. Né? Exatamente. Elas eram discriminadas em 40. Ficaram mais e continuam em 40. Pô. Alguma coisa não está errada, não está certo. Exatamente. E aí a vergonha da linha verde para a linha laranja. Ou seja, o Gini não muda pirosca, tá? E esses são os tributos diretos. Isso aqui, isso nem no texto está, isso aqui vai ser depois divulgado. Mas, enfim, isso aqui é o que eu fiz em todas as POFs para essas 3 etapas. Eu quero depois apresentar para todas as etapas. Eu vou apresentar para o outro gráfico das todas as etapas em 2003 e 2008. E aí você vê que, de fato, na renda monetária, aquela mudançazinha que parece pequena, aí fica grande, de 0,640 para 0,567, né? Chama mais atenção. É verdade que minha escala está forçando a barra, tá? Mas também vou dizer que a gente teve um ganho distributivo e o 2017 já se pegou na POF uma piora distributiva na renda primária, tá? É mais alta do que no ano anterior, tá? A renda total não, possivelmente por uma melhor captação, tá? Possivelmente por isso. O IBGE vai melhorando essa apuração toda vez, porque as demandas são muito grandes para melhorar a captação de alimentação na escola, entendeu? Tem demandas de setores da nutrição que aí a pesquisa vai se apurando. Eu acho que parte dessa queda é uma melhor apuração disso. E aí você vê que na direta diminuiu, mas tu vê que é um colchão de amortecimento também, de 0,640 para 567, ou seja, você teve, no início da crise, tem essas transferências ajudando, tá? No caso dos outros anos, está a pós-tributação, que é a tributação indireta, e está a final, que é a provisão pública de educação e saúde. Aí que está o ganho distributivo. Saúde e educação é o que faz seu voucher ser distributivo, tá?
Eu tem 2 trabalhos sobre educação superior que vai ser a Comitê do IPEA, sobre distribuição, progressividade e educação superior, e vai sair pela Campanha Nacional de Educação sobre educação básica e desigualdade. E vai mostrar isso, tá? A educação é muito distributiva mesmo, tá? Legal. Tá. Wallace, você quer fazer alguma pergunta, comentário? Não. Eu quero, então. Pois é, assim, o Fernando, então, acho que essa questão que você aponta, eu acho que ela é muito importante, e de fato, né, a gente no debate público, a gente vê essa perspectiva de uma maneira, ou ela não está, ou está de uma maneira muito simplificada, né, principalmente essa vinculação que a gente vai discutir, a questão da reforma tributária, como que isso está incidindo no gasto, né. E aí eu te faço uma pergunta que é o seguinte, assim, acho que até para a gente já ir encaminhando também para o final, me parece, e aí você citou o Guedes, assim, ainda bem, né, porque, de certa forma, uma certa incompetência dele, por um lado, pode ser bom, porque me parece que por trás, assim, né, existe uma lógica de se bater também bastante na perspectiva do gasto. Você citou aí a questão das vinculações, mas ok, eu acho que o que você citou, eu acho que é importante até para o pessoal entender, né, que pode ser pertinente você não ter algum tipo de vinculação por um lado, mas por outro, dentro da lógica política, ela pode trazer alguns riscos, né? Mas como que você vê essa discussão hoje da reforma tributária, se ela está vinculada no sentido político mesmo a alguma iniciativa voltada também para bater nos gastos, para mudar a lógica dessa progressividade dos gastos, que a gente, como você mostrou aqui nos números, a gente conseguiu ver que nos últimos anos, apesar de todos os pesares, a gente conseguiu ter alguns avanços distributivos, né? Então, me parece, pelo menos assim, né, a gente acompanhando o debate político um pouquinho, me parece que existe também uma iniciativa de se começar a trabalhar na diminuição dessa perspectiva de progressividade no gasto. Né, é muito criticado, principalmente pelos liberais, e por algumas frações aí dos grupos. Oi, desculpa. Liberal não critica isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Na verdade, liberal que é liberal seria contra a herança, né? Você tem discussões entre eles porque tem que ter alguma herança em uma tributação não tão pesada ou que se transfira alguma coisa para os filhos. Porque a pior não tem nada menos meritocrático que ganhar uma herança. Sim. E, na verdade, os liberais mesmo dizem que o mérito é um problema muito sério. O Michael Jordan não tem mérito nenhum em ser um grande jogador. Porque mérito está ligado a uma coisa que você conquistou e não azar, sorte. E ele tem toda aquela velocidade, tudo aquilo, meu amigo, loteria. São coisas muito raras em que você é responsável pela sua performance. Muito poucas. Os talentos é a ideia de tributação, inclusive mais neoclássicas. Eles acham isso. Você teria menos desvios de licença, um lump sum, não dá para ter. É até interessante se você for pensar, porque aquilo é talento fixo para cada um. Verdade. Mas na prática eles enlouquecem com isso e vão com propostas mais adiante. Eu acho que a pandemia fudeu, Guerra, desculpa. Ele se perdeu, porque ele tem que fazer uma política que ele não quer. De fato, a ideia original era você vender uma reforma tributária progressiva, no sentido de acabar com algumas deduções, tributar lucros e dividendos, dar algumas facilidades no imposto de renda da pessoa jurídica, e diminuir, melhorar a folha, fazer um tributo que como a CPMF. Ou seja, a ideia dele era ter uma folga fiscal, ter uma coisa menos procíclica também, tá? Porque ele precisa. Mas ele mesmo dizia que ele mirava uma carga de 20. Para você mirar uma carga de 20, tem as reformas que ele defendia. Ou seja, nós temos muito funcionário, a nossa máquina é pouco eficiente, então nós podemos diminuir, nós podemos usar o exemplo de voucher, que a gente vai ter um melhor uso, então a gente vai distribuir aquele dinheiro e o setor privado vai conseguir fazer uma oferta melhor. Só que a pandemia ferrou ele. Né? Aperta o gasto aqui do outro lado, né? A chata ele aqui. Idiota aí que estão chamando de Paulo Keynes, para você ter uma ideia. Né? O cara começou a gastar. E, na verdade, o Bolsonaro viu que a renda básica é uma boa, né? Salvou ele.
Deu uma melhorada, mas o povo não é bobo também, porque na hora que ele tirar, se fode. Então, Exato. saiu isso, corta. Aí, então, acho que é a mesma coisa o Armínio. Eu fiz um artigo na Folha do Paulo Armínio, e vai sair na Novos Estudos. O Armínio também disse, agora com a pandemia, ele está começando a falar de desigualdade, mas você vê o mesmo receituário. Ele está querendo achar espaço para você ter um superávit para tentar estabilizar a dívida num número mágico, taumatúrgico, que seria estável e seria pró-crescimento. Eu não sei de onde eles tiram esses números, 70, 80, 90, 100. 100 é o fim, 70 é razoável. Da onde? Eu, para falar alguma coisa dos meus números, eu tenho que fazer continha. Ela vem com o número da mente. Então, eu acho que... E aí as propostas são... Esse é um tema muito quente, porque na hora que você começa a mostrar que esse gasto social é relativamente progressivo, a primeira observação é este gasto, a despeito disso, é de má qualidade, tem pouca eficiência. E aí gruda o discurso de que se gasta muito e se tem pouco. As duas coisas são erradas. Primeiro, gasta muito não é verdade, porque você compara a carga por PIB e o teu outcome é individual. Então você tem que comparar a carga por pessoa, já que o teu outcome é nota no PIPSA, é uma média individual. A carga tributária não é PIB per capita. É gasto per capita de alunos. A gente tem 4 vezes menos de gasto per capita em educação. E em saúde a gente tem uma coisa louca, nós gastamos mais privadamente do que em termos públicos. Então a gente até tem um nível de gasto grande, mas a gente é o único país que tem sistema único, mas ao mesmo tempo o gasto privado é maior que o público. Então, efetivamente, falta dinheiro para o gasto público. Né? Então, essa é uma falácia também. Em termos de eficiência, ninguém escreve, nem a esquerda nem a direita. É uma chutação, eu já fui atrás. Eu acho que isso é uma lacuna. A gente teria que estudar mais a questão da eficiência no gasto público. A gente teve ganhos de estudar impacto, monitorar, mas eficiência, se a gente está gastando bem, ou seja, poderia gastar menos ou tem que gastar mais, pouca coisa. Em educação é interessante. O Serguei Soares tem um trabalho em que ele pegou a POF, pegou os exames e fez a valoração valorou a educação dos públicos em cima da qualidade do gasto das mensalidades dos privados. O interessante é que os valores que ele chegou são semelhantes, próximos, em alguns casos, levemente maiores, ou seja, mais caro, do que o investimento público por aluno disponibilizado pelo MEC e pelo CDE. Só a universidade superior, só o ensino superior. Mas há de convir que não dá para comparar notas, porque nós temos pesquisa e extensão, e não é tão alto, tá? Diminuiu. Então, esse é da qualidade. E tem uma pesquisa, que aí é outra coisa que não dá para falar de qualidade em uma pesquisa, mas o IPE resolveu fazer que não devia ter feito, mas fez pesquisa sobre percepção. A gente vai fazer sobre saúde. Quem frequenta o SUS deu 6 para o SUS, 5,7. Passava por média. Vocês têm que tirar 6? Hein? Qual a nota? É 6 ou 7? 60%. Sei. 6? 60%. Para quem não usa, 4,3. Mas imaginei, porque é isso, né? É o pré-concebido, né? É o desconhecido, eu não dou minha nota. o desconhecido. E existe o ouvir dizer. Volta a falar das corporações. Todos os funcionários públicos e todas as corporações, desde o início do sindicalismo do ABC, não lutam por saúde e educação pública, mas lutam por plano de saúde e apoio à contratação, a ressarcimento escolar. Aí fica difícil fazer uma sociedade em que tributos sejam solidários e que o gasto seja para todos. As pessoas essa teve pesquisa de percepção para o privado também? Não. Não tinha. E aí a crítica que eu vou fazer ao Lula, né? Quando o Tancredo ficou doente, ele foi para o INCOR. Quando o Lula ficou doente, foi para o Sírio-Libanês. Pô, podia provar em gestão público, né? Entendeu? Essas coisas têm marcas. E a nossa classe média, mesmo ligada ao trabalho, ela é incluída, porque desde sempre, você teve uma cidadania regulada, como dizia o saudoso Vanderlei, e ela continua, e essas categorias continuam agarradas a isso. Elas estão erradas? Não, porque estão defendendo seus interesses. Mas não venha me pedir para fazer o mesmo. Né? Eu não vou fazer isso. Eu até sou sindicalista do IPE, mas não brigo para aumento salarial. Nós jogamos uma batata. Então, tem que tomar um certo cuidado com o que se fala, né? Não, sem dúvida.
Fernando, tem uma série de outras questões, a gente caminhando para o final. Vou fazer o seguinte, então. O Wallace, se não tiver mais nada, Wallace, aqui, Fernando, a gente tem uma tradição no programa, apesar de não ser um programa antigo, né? Mas que está no nome, a gente faz um exercício pequeno aí de futurologia no final, né? Que está no nome do programa aí, para onde vamos, né? Então a gente sempre faz para o convidado essa pergunta, do para onde vamos. Aí, eu já queria passar a bola para você, fazendo essa pergunta, para a gente encerrar, mas colocando um pequeno ponto, porque eu acho que talvez você possa comentar também, porque tem isso aí, está relacionado com essa questão que você levantou, com a eficiência do gasto, né? Porque é nisso que muitas vezes o debate público, e quem quer passar um tipo de agenda, como você explicou muito bem, vai bater, né? Na questão, mas o gasto é ineficiente. E aí eu queria colocar o seguinte, eu, pelo menos assim, dentro da minha trajetória, inclusive de setor público, né, durante algum tempo, o que eu percebo é que a discussão da eficiência do gasto, muitas vezes, apesar de algumas iniciativas de avaliação, como você mesmo colocou, ela é muito incipiente, porque sequer você tem um planejamento claro, programático claro, né, da agenda, assim, de uma agenda nacional mesmo. Assim. Essa é uma percepção que eu fui cultivando ao longo de um pouco mais de uma década que eu fiquei trabalhando no governo, né? Trabalhei no governo de Minas. Então, assim, você não tem nem muito parâmetros para fazer uma avaliação, né? Porque você não sabe nem o que você quer, muitas vezes, com a política, né? Com o gasto. Você tem linhas gerais, diretrizes amplas e tal, mas eu falo assim, em termos de resultado, né? É muito raro ou muito incipiente o desenho programático em termos de resultados que se quer alcançar, em quanto tempo, em que medida e tudo mais. Então, assim, colocando essa questãozinha para você comentar, e também já passando a bola para você para o encerramento, eu te pergunto, Fernando, para onde vamos? Eu vou usar uma frase do Veríssimo, recente. No caso do brasileiro, o fundo do poço é somente uma etapa. Eu não tenho nenhuma esperança. Eu estou há 30 anos discutindo desigualdade, os ganhos ainda foram marginais, o governo mesmo, progressistas, vamos chamar assim, todos não mexeram nisso. E, na verdade, a gente não tem muito horizonte. Eu acho que a reforma do Guedes não vinga. Eu espero que a reforma mais no perfil do Baleia vingue. Não tenho dúvida sobre isso. A incapacidade do governo é grande demais, para o mal e para o bem, no caso. Então, eu não tenho muita expectativa. Eu acho que, em termos societários, porque uma das coisas que me chamou a atenção na minha pesquisa é porque essa situação de ineficiência está muito ligada a um crescimento em geral nas sociedades modernas do que a gente chama direito do consumidor. As pessoas deixaram de ser cidadãos e viraram consumidores. E isso é o caminho para ter uma visão anti-oferta e anti-tributo. Isso cresceu muito. Veja os meninos de laranja na França, veja 2013, padrão FIFA. Tá? Isso é uma mudança muito grande em todas as sociedades, uma ideia de desgarçamento da solidariedade que você tinha nos tributos. As pessoas não querem mais pagar tributos e acham que o mercado pode... Ou seja, ainda que as medidas liberalizantes ou ortodoxas recentes dos países tenham tido pouca aceitação, as pessoas pensam isso, os corações e mentes estão voltadas a de que Estado é demais. Isso tem algumas análises, mas uma delas é de que você teve uma sociedade fordista que era muito standard, tanto a oferta pública quanto a privada. Quando agora você entra no supermercado e tem... Na minha época eu só tinha banha, né? Banha, uma lata de óleo e deu. Hoje em dia tem óleo de tudo que é tipo, coisa de tudo que é tipo. E a escola pública é a mesma coisa, a universidade é a mesma coisa. O cara... E aí, como estou falando, sindicalistas, nossos funcionários queremos um plano de saúde. E, na verdade, nós queremos um plano de saúde para ser bem atendido. Nós queremos um plano de saúde que tenha hotelaria. Então, tem umas coisas culturais que são muito importantes, e tem alguns locais em que a política também, as mudanças no campo da tributação são muito reativas. Eu não falei, mas o judiciário é nosso judiciário é tremendamente conservador em termos econômicos e tributários, eles são pela neutralidade,
A gente só conseguiu a tributação progressiva do imposto do IPTU, com a emenda constitucional 29, em 2009, 10, eu não sei o ano, e a tributação progressiva do ITCMD só numa resolução que se estendeu por 13 anos em 2014. Tudo. E é gozado porque não foram votos unânimes, tá? Ou seja, eles são tremendamente conservadores. Me surpreendeu muito que as alíquotas progressivas para a gente não tenha sido bloqueada, porque, queira ou não queira, eles também tiveram um efeito sobre o seu bolso, e eles pensam muito com a sua cabeça. E o outro é o legislativo, que ainda virou um bazar, porque descobriram que o campo da tributação é um campo de você conseguir recursos, e todas as casas legislativas são muito ativas em termos fiscais, ou seja, se há 20 anos atrás eles eram ativos em nome da rua, em construir praça, em ajudar uma escola, agora eles querem resolver diminuir ICMS do setor XPTO, e aí vai me financiar lá na frente. Então, eu não tenho muita expectativa de fato, 30 anos nisso, e eu acho esse governo inepto demais, mesmo para as coisas dele. Tá? O Paulo Guedes ganhou o primeiro bilhão, não sei se tu sabe disso. Até que, enfim, surgiu o primeiro bilhão, que é o custo da máquina. Eles descobriram que no teletrabalho eles economizaram 1 bi. Então, eles ficaram felizes agora com 1 bi que eles economizaram. Não dá, Agora, tem uma coisa também que é o presidente. O presidente não é uma pessoa, é um animal político, esse cara. O povo tira ele para maluco, ele não é. Ele é só filha da puta. Entendeu? Ele tem uma capacidade. Ele é um líder popular, é isso que eu estou falando. Ele não é pouca coisa, não. E é um governo disruptivo. Então, na verdade, a sociedade vai se esgarçando, a solidariedade, ele vai alimentando isso. Agora, as reformas que estão na cabeça do Guedes tomaram uma talagada com a pandemia, que vai ser difícil voltar atrás, porque o animal político que é o Bolsonaro. Esse negócio do 200 em dezembro, eu não acredito muito, não. O corte de gastos do ano que vem, eu não acredito muito, não. O Bolsonaro vai gostar, apesar de estar criticando, de ter orçamento de guerra. Então, eu acho que... Eu não sei como vai ser, a gente tem que ver, porque queira ou não queira, o governo é um cara, a gente não sabe para onde ele vai. O Guedes tinha uma plataforma, algumas coisas andaram. A nossa reforma trabalhista, que ele não fez nada, o cômico dela, o ilógico dela, é que ela tinha como razão de ser uma facilidade nas contratações. Não tem nenhuma mudança contratual, só tem diminuição de custo. Nada em termos de regras e de normas. É tudo valor. E, na verdade, existiam muitas mudanças a fazer na rigidez das relações capital-trabalho, em outras coisas. Eles não fizeram isso, eles não têm... Não é o interesse das pessoas, tá? Os bons estudos mostram, eles falaram um monte de... Não tem uma medida para você tornar... Da mesma forma, simplificar, sem perder direitos, ou seja, nada. Era só diminuição de custos usando novas formas de contratação. Só. Não tinha mais nada. Então, a Previdência também, ele perdeu tudo na Previdência, oxalá. Capitalização, carência de 15 anos para 25, PPC a 67 desvinculado, e assim por segurados especiais contribuintes, nada disso vingou. Na tributária, eu também acho que a chance de vingar algumas coisas é muito difícil, tá? Mas eu acho que eles estão perdidos. Primeiro, que são ineptos, e segundo, que não sabem fazer nem maldade. Olha bem. Ainda bem. Então tá, Fernando, obrigado, viu? Muito boa a conversa. Eu acho que... Desculpa me estender. Nada, ótimo. Acho assim, esse debate ele é importante e como você disse, você falou isso várias vezes aí durante a sua apresentação, a gente toma muito de barato determinadas coisas, né, nesse debate. Então é importante você levantar esses pontos e a gente conseguir contribuir com o seu posicionamento para o debate público. Foi muito bom. Atrás de muita coisa que é interessante está, na verdade, um peixe podre. Um peixe podre que eles tentam vender para a gente há muito tempo. Agora, o peixe deles ficou meio difícil de vender, né? Muito interessante. Uma entrevista que eu dei no jornal, eu falei assim, eu acho gozado, né? O povo falou que a gente ia quebrar, e o que aconteceu com isso? Cadê? Pois é, eu escrevi até um artiguinho
pequenininho aí um tempo atrás, mas nem, né, não foi nem acadêmico, foi no Brasil Debate, assim, para a opinião pública mesmo, falando isso, assim, né? Te venderam uma ideia de que o Estado quebra e cadê, né? E agora estão querendo continuar vendendo essa ideia no meio da pandemia. Eu falei de uma coisa que é interessante, que é a questão do funcionalismo e do prêmio salarial, né? Existe prêmio salarial? Existe. Só que ele está concentrado aonde? Nas carreiras jurídicas, nas carreiras orçamentárias, na carreira do Tesouro, na carreira das receitas, na carreira dos gestores e nas do Ministério Público. Essas carreiras você vai enxugar e diminuir salários, fazer planos de salários com menor. O prêmio salarial diminui absurdamente, ou seja, é inexistente na área de saúde e educação. Então, quando você vende uma reforma administrativa, na verdade, você está colocando em risco a oferta de saúde e educação. Porque as categorias corporativas que dominam não vão ter perda salarial. Tanto é que a reforma administrativa começou a morrer quando propuseram e o judiciário já falou, nós fora. Aí fica feio, né? Justamente os caras que ganham mais fora. Aí não dá para fazer. Então, não, haja vista a Previdência, né? Que não, mas pegando como exemplo, pegando como exemplo a carreira militar, né? Mas aí que tá, hoje em dia, quem é militar, vou te falar uma coisa, um general fala para o seu filho não seguir na carreira militar, diferentemente dos anos 70, que um general, como o brigadeiro, que é pai de vários aí, fez todos os filhos militares, salvo o Ricardo Paz de Barros. O ministro almirante lá é irmão dele. O pai dele fez vários militares, tá? Então, nos anos 70 e 80 era militar. Hoje, um general faz o filho ser juiz. Tem muito mais poder o Alexandre de Moraes do que todos eles, né? Vídeo que ele está fazendo. Então, hoje, a carreira que tem poder, infelizmente, isso eu disse, qualquer que seja o presidente, vão judicializar. Queira ou não queira, algumas judicializações são loucuras. Tipo, porra, Bolsonaro é o quê? É isso, então deixa ele lá, não tem o que falar de que, ele está fazendo, olha o que ele fez, pô, eu já sabia, né? Então, tem um pouco isso, o judiciário se arvorou, isso é um péssimo. Nós temos uma sociedade em que o judiciário legisla e gestiona, vede a judicialização de BPC, de saúde, de doenças crônicas, de previdência, das legislações eleitorais, ele se mete em tudo, na gestão e na lei. Isso não é bom. É o legislativo e o executivo. Não, ele faz as duas. E esse processo de judicialização foi bem visto nas análises iniciais do professor Luiz Werneck Viana, mas a coisa começou a crescer e eles decidem, porque o BPC é assim, se você for ver o processo de judicialização do BPC, eu tive no BPC, o juiz fala, eles são pobres. Os critérios objetivos que o BPC tem, cague, eu tô achando ele pobre. A lei sou eu. A interpretação da lei sou eu, não é o que está escrito lá um quarto salário mínimo, o cara fala que não precisa ter aquilo. Pois é, e essa aí foi uma... existem muitas críticas, né, no campo jurídico a esse posicionamento do judiciário, né, enquanto ele se colocando enquanto a legislação, né. Então tá, pessoal, a gente já está muito avançado aqui. Fernando, brigadão mesmo, eu acho que foi muito bom. Tomara que a gente possa, para frente, aí, repetir mais vezes essa conversa, outros temas também. Então, já deixa aí o convite em aberto, tá bom? Muito obrigado mesmo, em nome de todo o pessoal aqui do Pra Onde Vamos. E pessoal aí de casa, curta o vídeo, compartilhe, né? Já que a gente virou blogueiros, nós viramos blogueiros, né, Wallace? Então, vamos pedir aí pro pessoal curtir o vídeo e compartilhar para os amigos e para os inimigos também.